Olá, pessoa potente! Estamos em mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre autoacolhimento, como se acolher, como se consolar quando ninguém te ensinou a fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso se ninguém me ensinou? Então a gente vai entender bastante sobre padrões familiares no processo de acolhimento, no processo de se tornar nossa melhor amiga, né? Conseguir dar suporte e acolhimento para nós mesmas. As lives de acolhimento, elas acontecem todas as terças-feiras, às 10h10 da manhã aqui no Instagram. E a gente fala de assuntos profundos, que são necessidades das seguidoras. E hoje a gente vai falar do processo de acolhimento emocional. Eu sei que deve ser muito desafiador, porque eu já estive nesse lugar, aquela sensação de que a gente sente tantas emoções, sente tantas coisas, e a gente não sabe o que fazer com aquilo que tá sentindo. E aí a gente tá sentindo aquele monte de coisa, não sabe o que fazer com aquilo, sente falta de um colo, sente falta de um abraço, mas não sabe de onde que vem essa necessidade. Só sente às vezes até um vazio, aquele aperto no peito, querendo esse contato, esse carinho. Li, seja muito bem-vinda. Raimunda, trazendo a Bahia, deixando a Bahia aí na nossa live, seja muito bem-vinda. E então a gente vai ter esse vazio, essa necessidade de um acolhimento, desse carinho, essa necessidade de sensação de que a gente é muito frágil, muito sensível, que sente um monte de coisas e fica sem saber o que fazer com tudo isso. O que eu vou fazer com tudo isso que eu tô sentindo? É a principal inquietação que a gente tem, porque a gente não sabe. E a gente vai usar hoje como base da nossa live a psicologia sistêmica. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar em psicologia sistêmica? A psicologia, ela é uma área da ciência do comportamento humano que ela não é uma ciência só. Existem várias psicologias. Porque o ser humano ele é muito complexo, então existem várias terapias, vários formatos de estudo do ser humano e de características da vida humana que são estudados por pensadores em específico. Então eu trabalho, por exemplo, com a terapia cognitivo-comportamental e com a terapia focada na compaixão, que são áreas da psicologia que entende que o pensamento ele vai influenciar em como eu sinto e em como eu me comporto. A psicologia sistêmica, ela é uma área da psicologia que não vê o ser humano de forma isolada. Então, as coisas que acontecem com essa pessoa aqui, não vai acontecer só com ela. Ela vai ter resquícios do sistema familiar dela, então da família de origem dela e da sociedade como um todo, porque existe uma cultura. E aí eu quero que vocês se conectem bastante hoje com esse bonequinho rosa aqui, ó. Esse bonequinho rosa aqui. Quero que vocês se concentrem nele, que ele vai representar vocês hoje. Então, a gente vai pensar nesse bonequinho rosa bem aqui, certo? A forma como a gente sente, reage, os nossos padrões emocionais vai ter essa influência, então, da família. Até aqui deu para entender, certo? E aí a psicologia sistêmica, ela foca em entender os nossos padrões emocionais, principalmente na infância, o quanto que esse sistema familiar influenciou na minha infância. E aí a gente consegue perceber, quando a gente vai estudar os nossos padrões familiares, que existem coisas que acompanham a gente de geração em geração. Existem padrões emocionais, histórias familiares, que acontecem de formas muito semelhantes. É isso mesmo, Kleber. E aí um padrão que a gente vai conversar hoje na live é o silêncio emocional, tá? Existe esse silêncio emocional, ele pode ser um padrão familiar.
Porque antigamente as mulheres não tinham muita possibilidade de escuta, né? De compartilhar o que sentia. Tinha que ali dar conta das coisas, de servir, não tinha muito esse espaço, né? Não tinha muito esse acesso à psicologia, à escuta, a essa expressão. E aí é daí que vem a cultura do engole o choro. O engole o choro, a gente pensa que começou nessa relação aqui, da sua mãe com você. Mas talvez isso já vem lá da sua avó e da sua bisavó, esse sistema do engole o choro. Deixa eu ver outra coisa que acontece muito no sistema familiar. Engole o choro, fica quieta, para de ser tão dramática, para de, né? Então a gente vai tendo esses silenciamentos, essa rejeição da vulnerabilidade. Esse é o termo, tá? Essa rejeição do sentir. Você não pode sentir isso, você tem que, né, ser forte, só ser forte. O Kleber pergunta, seria entender a sua árvore genealógica? É um pouco mais profundo, porque não é só entender. Isso é muito bom, tá? Estudem a família de vocês, entendam a história dos familiares de vocês, mas muito focado também no processo de entender os padrões familiares no sentido emocional. Vamos pensar assim, quando a gente começa um processo terapêutico, toda vez que eu vou começar um processo terapêutico com alguém, eu pergunto para a pessoa sobre a saúde mental da família dela. Então, na história da sua família, teve algum dependente químico? Às vezes a avó era viciada em álcool, por exemplo. Então, essas pessoas que vieram depois da avó, todas elas têm genética para dependência do álcool. E aí, às vezes, eu tive uma mãe que foi alcoolista, uma avó, uma mãe, e eu tenho problema com álcool. Entende? Então, é entender um pouco do que se repete no sistema familiar em questão de saúde física, saúde emocional, enfim. Então, é muito mais que só entender quem veio antes de mim, mas é entender os padrões que existem na minha família. Como que foram eu quero muito, principalmente as mulheres, façam esse exercício. Como foi a história dos relacionamentos amorosos na minha família? Porque eu pego casos, às vezes, na terapia, que a avó apanhava do marido, a mãe apanhou do pai e a paciente apanha do namorado. Sofre violência psicológica, violência física até. Então, existe às vezes um padrão dentro da família e a gente precisa entender por que esse padrão ele se mantém. Às vezes, é a forma como o amor foi interpretado, como o afeto foi interpretado. Entende? E aí, quando a gente para pensar assim, às vezes, você vai pensar, sim, a minha avó sofreu violência doméstica, minha mãe sofreu violência doméstica, mas eu não sofri. O que isso significa, Manu? Significa que você mudou o seu padrão familiar. Quando eu falo muito para vocês sobre a importância de... Uma frase que eu repito muito, pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas e que a gente é canal de cura no mundo. Quando eu falo da gente ser canal de cura no mundo, é esse movimento que a gente faz uma quebra de padrão. Então, na história da minha família, todas as mulheres eram agressivas, ignorantes, maltratavam as pessoas, os filhos, porque era o jeito delas de lidar ali com o sofrimento. Se eu repito esse padrão, tô igual. A partir do momento que eu começo a trabalhar minha feminilidade para ser mais acolhedora, ser mais paciente, não jogar os meus sentimentos em cima dos outros, não impor o que eu sinto sobre os outros, eu quebro esse padrão. E aí eu me torno o quê? Canal de cura no meu sistema familiar. Porque essa pessoinha aqui que vem depois de mim, então aqui tá eu, vem a pessoinha, ela não vai receber toda essa carga que vem do sistema. Ela vai ter acesso a outras informações. Por isso que buscar cura emocional é muito importante. E as mães, muitas vezes, naturalmente, elas fazem isso. Às vezes, no primeiro filho, elas projetam exatamente tudo que elas viveram. Já no segundo filho, a educação vai ser um pouco mais leve. Ela já não vai ser tão exigente com esse segundo filho. Por quê? Porque tem a mudança do padrão. Certo? E aí, por exemplo, se você cresceu num lar, vamos voltar pro bonequinho rosa. Se você cresceu num lar e que as suas emoções eram ignoradas,
Que a tristeza, principalmente a tristeza, é muito ignorada, né? A gente não tem às vezes, esse lugar de expressão da tristeza. Onde a raiva era reprimida, então você não podia, né? Vamos supor que você ouviu alguma palavra ofensiva de alguém que era superior a você na liderança. Ouviu alguma palavra ofensiva vinda daqui. Você não tinha o direito de virar e falar, olha, o que você me falou me ofendeu. Então a sua raiva ela é reprimida exatamente aqui. A sua raiva fica reprimida por conta disso. Você não pode falar com essas figuras superiores a você, mãe, avó, que a palavra delas te desrespeitou. E aí você fica com essa raiva reprimida. Você sente raiva porque se sentiu desrespeitada, às vezes humilhada, ridicularizada. Mas você não pode falar que aquilo te ridicularizou, aquilo te humilhou. E aí você fica com isso guardado. Aí vem pra vida adulta como? Cheia de raiva. Aí chega na TPM, aí a gente tem aquelas... Nossa, na minha TPM eu sinto uma raiva muito intensa, eu sinto muita raiva, eu não sei por que eu sinto tanta raiva na minha TPM. Raiva reprimida, gente. E aí, durante o período menstrual, eu vou fazer um conteúdo até o final do ano só sobre ciclo menstrual e regulação emocional e como no período da TPM as mulheres sentem as emoções que foram reprimidas ao longo da sua história ou que foram mais vividas ao longo do mês e elas não deram ouvido para aquilo. E aí, às vezes, essa raiva que vem intensa na TPM, ela já vem já tá guardada aí, armazenada há muito tempo. Há muito tempo tá aí guardadinha. Só que aí a gente começa a perceber que isso não é um defeito seu, tá? É uma herança comportamental. Você aprendeu que era assim que se comportava. O ser humano, ele aprende por modelagem. Então, a gente não anda em pé, não engatinha, não anda de bicicleta porque a gente imaginou que era assim que fazia. A gente viu outras pessoas fazendo e a gente imita o que essas pessoas fazem. É por isso que tem uma frase aí que circula muito, que ela tem uma certa verdade, uma certa inverdade, assim, não dá pra seguir ela 100% à risca, que a gente é o resumo, né, das 5 pessoas que a gente se relaciona. Mas por que existe essa teoria? Porque a gente realmente modela o comportamento de quem tá à nossa volta. Se a gente tá com muitas pessoas que têm um comportamento que não levam a gente para um progresso, a gente tende a ficar estagnado ali junto com aquelas pessoas. Então, esse movimento, né, de buscar pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que a gente está buscando é muito funcional. É por isso que eu trabalho muito com grupos, tá? Porque ouvindo a história de uma mulher que tem uma vivência muito parecida com a minha e que ela tá buscando cura emocional, isso me ajuda a não desistir do meu processo. Isso me fortalece. E aí, então a gente começa a perceber que as nossas emoções mais intensas e essa sensação de fraqueza, de vulnerabilidade, na verdade, muitas vezes tem a ver com o nosso sistema familiar, com a herança que a gente traz. Então, eu quero que nessa live de hoje, a primeira reflexão que eu quero provocar em vocês é observar qual emoção eu sinto com intensidade e qual relação que isso tem com o meu sistema familiar. O que isso se relaciona com o meu sistema familiar? Eu quero que vocês pensem bastante nisso, porque é uma forma de começar a entender os seus padrões. E a gente precisa entender os nossos padrões. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência. Enquanto a gente não tem consciência, a gente não muda. Exatamente, manifestar os sentimentos pode ser entendido como uma desonra aos pais. Exatamente, em algumas educações mais rígidas, a gente pode entender como uma desonra aos pais. Eu não falo muito, assim, de todos... Eu não tenho, porque, assim, o Instagram, ele não tem a gente não tem um tempo hábil, assim, de tela para poder conseguir explicar todos os casos que a gente acompanha. Mas quem sofre muito com essa questão do sistema familiar e posicionamento é quem acaba, sei lá, quando a pessoa cresce nesse sistema familiar e ela, sei lá, descobre uma afinidade pelo próprio sexo, ela é homoafetiva, ela gosta de pessoas do mesmo sexo. Esse movimento de lidar com o que ela tá sentindo, com o que ela pensa e apresentar isso para o sistema familiar gera bastante conflito, né? Então eu atendo bastante homens gays também.
por conta dessa dificuldade de expressão de sentimentos que existiu ali. Mas é possível, ao longo do tempo, a família conseguir lidar melhor com essa sensação, tá? Com essa expressão de quem eu sou, né? E vai depender muito do sistema familiar. Mas tem muitas pessoas que conseguem, né? Essa comunicação mais saudável ao longo do tempo com a família. E aí, às vezes, essas explosões de raiva de hoje e esse vazio, essa angústia que você sente, pode ter relação com essa falta que você sentiu aqui de validação, ou da tristeza ou da raiva. Isso vem se arrastando por anos ao longo da sua história, tá? E aí os traumas mais profundos, nem sempre eles vêm de grandes violências. Às vezes eu vou atender pessoas que realmente sofreram abusos físicos, emocionais e até sexuais. Mas às vezes vai ser a negligência. Gente, a negligência, né? Você tá no sistema familiar e você se sentir sozinho, se sentir negligenciado, tem todo um impacto emocional, né? Porque vai gerar aquele sentimento de rejeição, a crença que você não é bom o suficiente, né? Vem muitas coisas aqui. E eu não tô dizendo que é culpa da família necessariamente, porque se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que vem sendo passada de geração para geração e não existe um culpado em si. Existe um sistema que vem acontecendo e sempre vai existir um na família que vai ser destinado a quebrar com esse padrão, tá? E sempre quebra o padrão quem busca cura emocional, quem busca desenvolvimento emocional. E aí, se você busca o desenvolvimento emocional, você quebra esse padrão dentro do... E o que eu acho muito legal, tá? Vocês vão perceber isso ao longo do processo de vocês. Isso aconteceu muito comigo e eu vejo acontecer com várias pacientes. Quando você se torna canal de cura, vamos supor, eu tinha esse padrão aqui com a minha família, né? Então, vamos pensar no padrão da ignorância. Ser grossa e tal, papapá. E achar que a personalidade é forte. Que minha personalidade é forte. Não é nada, você é ignorante, agressiva ali, mal educada mesmo. Aí você vem e começa a fazer... Aí começa a assistir umas lives minhas, ler uns livros sobre desenvolvimento pessoal e nananã. Aí você começa a falar, não, eu tenho que ter uma comunicação mais assertiva, eu tenho que ser mais paciente, mais acolhedora com os outros e comigo mesma. Só que aí quando você começa a mudar o seu comportamento, naturalmente as pessoas da sua família também vão começando a mudar alguns comportamentos. Talvez não cheguem no nível que você está, mas elas tomam mais consciência sobre os próprios comportamentos. Vocês percebem? Esse movimento, ele existe, tá, gente? Vocês vão influenciar. Mas o principal impacto é para quem vem depois de você. Então, veio você, depois veio fulano. Essas pessoas que vêm depois de você, que podem tanto ser seus filhos ou seus sobrinhos, os seus comportamentos têm um impacto significativo. Então, vamos supor, já vi muito em caso em consultório também, da pessoa, ela se torna canal de cura, não só do ponto de vista emocional. Essa aqui não conseguiu se posicionar profissionalmente. Tinha o sonho de ser, sei lá, parteira e não conseguiu. Aí a minha mãe tinha o sonho de ser psicóloga, não conseguiu. Mas aí eu vou lá e consigo, sei lá, ser educadora física ou ser fisioterapeuta, me formo. Quando eu me formo, eu me torno referência para essa sobrinha que quer ser veterinária, sabe? Então, aqui não foi possível um posicionamento profissional, não foi possível uma realização na vida profissional, mas aqui já é e aqui já é. Então, só pela inspiração que a gente gera através dos nossos comportamentos, porque as pessoas à nossa volta, elas observam, né? As nossas decisões, quem a gente é. Então, a ausência da escuta, se sentir que não é escutado, a falta do acolhimento e da validação é que gera essa sensação. E aí, o que acontece com uma pessoa que ela não tem onde expressar o que ela sente? Ela vai reprimir, vai ficar guardadinho ali dentro dela. Só que a repressão dos sentimentos, ela faz um movimento com a gente que a gente não vai reprimir só o que a gente sente, a gente vai reprimindo quem a gente é e a gente não reprime só a tristeza. Quem tem dificuldade de expressar tristeza, vergonha, raiva, não vai saber expressar alegria também. É aquela pessoa que sempre vai ver a alegria como presságio de uma desgraça. Nossa, eu tô muito feliz. As coisas estão dando muito certo.
Então, alguma coisa ruim vai vir aí. Por quê? Porque não aprendeu a naturalizar que na vida a gente vai ter dias de alegria e dias de tristeza. E faz parte da vida. Assim como os dias de alegria passam, o dia de tristeza também passa. Então, a gente não consegue naturalizar esse ciclo. E aí, se a gente não expressa sentimento, a gente não expressa quem a gente é. E aí, adivinha qual vai ser a principal emoção dessa pessoa aqui? A vergonha, que é o que a gente vai ter aí como expressões, a timidez, a dificuldade de acreditar no próprio potencial, a dificuldade de achar que é capaz de ser amada, que é capaz de ser aceita. E aí a gente vai desenvolvendo essas crenças na nossa cabeça. Tudo por conta de reprimir, de guardar tudo pra você. Por isso que o amor, a gente fala muito, nossa, o amor ele é muito importante, o amor ele muda tudo, o amor ele é foda. Mas por que o amor é tão importante? Porque o amor, ele dá pra gente uma sustentação. Ele mostra pra gente assim, você pode ser você. Você pode se expressar como você é. A sua autenticidade importa. Por que eu tenho grupos para ensinar pessoas a ser autênticas? Porque a gente vai perdendo a nossa autenticidade ao longo do caminho. Porque aí eu gosto do meu coque. Então ela tá assim, ela gosta do coque. Ai, mas a mãe dela, a fulana, a colega de classe, usa o cabelo solto, né? Usa o cabelo solto aqui, como no bonequinho. Ah, então eu tenho que abolir o coque. Tô dando um exemplo super simples assim, mas isso se aplica às coisas profundas. Existem gente que gosta de uma área da profissional, só que não vai para aquela área porque, sei lá, fulano de tal lá, que nem tem tanta influência na vida dela, falou que aquela profissão não é boa, não dá dinheiro, não dá sucesso, sendo que às vezes a maior habilidade daquela pessoa é naquela área, sabe? Então a gente tem que um processo de cura emocional é muito esse resgate da autenticidade. E aí, na psicologia sistêmica, existe um termo que eles usam que é o trauma relacional. Que são marcas internas que nascem de vínculos inseguros, tá? A gente vai ter, eu quero fazer um encontro aí mais próximo do Dia dos Namorados, só pra gente falar de afeto seguro e afeto inseguro. Vai ser incrível, vai ser incrível. Fiquem atentos que quando eu tiver tudo certinho sobre como que vai ser a data, eu aviso vocês nos stories e nos grupos da vida, tá? E nas lives também. As lives de acolhimento, elas vão acontecer toda terça-feira às 10h10, tá? E já tem 22 lives já tem salva. E aí as lives que estão salvas, elas estão no link da bio. Elas ficam salvas no YouTube, porque é melhor para assistir vídeos longos lá. Que aí dá pra colocar na velocidade 2 e assistir várias lives. Enfim. E aí entendemos então o que é o trauma relacional. Então é o trauma que surge por vínculos, né, onde eu não tive a oportunidade de me expressar, vínculos que são inseguros, que não me permitem me expressar como eu realmente sou. Então a gente vai entender agora como se acolher em momentos de raiva, né, de excesso, com esse excesso acumulado. Então vamos focar aqui no excesso de raiva. Quando a gente tá explodindo de raiva, a gente tá tentando ser ouvida. Tá? É que você não entende isso ainda. Mas toda vez que uma pessoa tem uma crise de raiva, ela pode ver que ela quer ser ouvida. Ela fala assim, né, loucamente, porque ela quer ser ouvida. E aí a raiva, ela é uma emoção, a emoção do limite. Então, por exemplo, existe um limite aqui, certo? Esse é meu limite. E aí vão acontecendo coisas, às vezes provocadas por comportamentos de outras pessoas ou pelos meus próprios comportamentos, que faz com que esse limite seja ultrapassado. Quando o limite ele é ultrapassado, aí vem a raiva. A raiva é a emoção de quando os nossos limites eles foram ultrapassados. É isso. E aí a gente vai na defesa. A raiva é uma emoção de defesa. Então, por isso que a raiva é uma emoção muito presente na vida de quem sofreu trauma, porque essa pessoa ela sente que ela precisa se defender. Às vezes das pessoas e às vezes até da vida. Porque a gente depois começa a achar que o problema tá na vida, não vale a pena viver. E não tem nada a ver com a vida, tá? São só as circunstâncias que aconteceram ao longo da nossa vida. Então, acolher a raiva é possível e começa com 3 passos que eu vou compartilhar com vocês hoje. E já anotem aí, sempre venham para as lives com papelzinho, um bloco de notas, um ziriguidum aí.
tá? Manu, não tenho condições de fazer terapia agora, não tenho condições de participar de um grupo. Gente, tem 22 lives de acolhimento. Pega um caderno e vai anotando, vai assistindo. Ai, acordei angustiada hoje, vai ver uma live, vai, sabe? Consuma conteúdos dentro do tema do seu sofrimento. A primeira coisa é nomear a raiva. Então, o primeiro passo é, essa raiva é o quê? Que parte de mim tá sendo afetada? A raiva, e outra coisa que vocês precisam entender, a raiva é o que eu sinto e não é quem eu sou. Então, eu não sou uma pessoa raivosa, eu estou com raiva. E por estar com raiva, o que está acontecendo? Né? Então, que limite está sendo ultrapassado na minha vida? Quem eu acho que está ultrapassando esse limite? Outra coisa que funciona muito, tanto na regulação da raiva quanto na regulação da ansiedade, são os exercícios de respiração. Gente, a gente não respira só para viver, não. A gente respira para lidar com o nosso estado emocional também. A respiração, ela tem um papel, assim, essencial na regulação emocional. É outra mensagem importante da live de hoje. A sua respiração te ajuda a regular suas emoções. É a sua ferramenta natural de regulação emocional. Assim como chorar alivia a dor, respirar alivia a tensão. Então, quando a gente coloca a mão, tá? Existem toques, isso já é com base na terapia focada na compaixão. Existem toques no nosso corpo, áreas do nosso corpo, que se a gente toca, é um toque calmante, a gente relaxa, tá? Porque o nosso corpo, assim como eles têm memórias de dor, onde a gente apanhou, onde a gente foi machucado, ele tem memórias de acolhimento também. Então, a mão sobre o ventre, a mão no coração, acalma, são toques calmantes. Então, se você tá no momento de uma emoção muito intensa, você respirar profundamente e fazer um toque calmante, você fica melhor. Então, vamos pensar. Então, aí estamos nos 3 passos. Primeiro, eu nomeio o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva por causa disso, daquilo outro que ultrapassou meu limite. Respiração, toque calmante. Vou colocar a mão e eu vou fazer a respiração que a gente chama de respiração diafragmática. Que eu gosto de explicar como a respiração do bebê, que é aquela que, em vez de estufar o peito, que normalmente a respiração superficial é a que fica aqui em cima, sabe? Só que não é essa respiração que a gente faz que relaxa. A respiração que relaxa é a que estufa a barriga. Então, é aquela respiração profunda. Então, eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. E aí, eu vou fazendo esse movimento com um toque calmante e uma conversa interna mais acolhedora. Tá tudo bem eu sentir raiva, eu não preciso ser punida por estar sentindo isso. Hoje eu posso me escutar. E quando eu vou fazendo esse movimento, gente, a ansiedade e a raiva passa. Isso é um exercício simples que pode ser feito no trabalho, pode ser feito na faculdade, pode ser feito num ambiente familiar. Você tá ali num evento familiar, você tá se sentindo desconfortável com alguma coisa, te gerou essa raiva, você vai lá no cantinho, no banheiro, faz esse exercício e volta. Isso vai te dar um conforto, vai dar um acolhimento. Deixa eu ler um pouco dos comentários. Sim, a negligência é muito comum. Eu vivo isso em família, muita gente vive, tá? Participando de grupos, a gente vê que tem muita gente que sente essas dores. Fico feliz, Raimunda, que as informações estão te ajudando. Eu vivo isso diariamente no meu dia a dia. Gosto muito de usar calça. Por isso, sou muito julgada. Por eu não usar vestidos e saias. A roupa que a gente tem, assim, eu vou falar de autoimagem também até o final do ano. A roupa que a gente veste está muito relacionada com a forma como que a gente se sente também, né? Dá um tema incrível de live sobre isso. Felipe, essa respiração diafragmática acontece naturalmente quando estamos deitados e relaxados. Exatamente. Ela está super associada à segurança emocional e relaxamento. Quando a gente, assim, o que é a raiva e a ansiedade? É quando o nosso sistema de ameaça ele é ativado e a gente sente que precisa se proteger. Então, a ansiedade é para me lutar ou fugir de algo e a raiva tem a mesma função. Só que aí,
Às vezes, o meu sistema de ameaça, ele tá sendo ativado por coisas super simples. Sei lá, vi que um boleto chegou. Imediatamente eu já penso, não vou conseguir pagar. Um pensamento automático. Já ativa meu sistema de ameaça e eu começo a ter crise emocional. E aí, quando eu respiro, eu mostro pro meu cérebro, não tem nenhum perigo aqui, tá tudo bem. A gente dá conta. E aí, a gente acalma e ativa o sistema de relaxamento no nosso cérebro, de bem-estar. E é isso que a gente chama de regulação emocional e de inteligência emocional. A pessoa percebe o que está sentindo, que está aumentando a intensidade e o que ela faz para diminuir a intensidade, tá? Então, os 3 passos são nomear o que eu estou sentindo, a respiração, o toque calmante e essa conversa interna mais acolhedora. Só o fato de você participar dessa live, você já tá quebrando um pouco esse sistema do silenciamento. Quando vocês colocam nos comentários, vocês validam o estado emocional, vocês validam a história familiar de vocês trazem mais consciência. A gente só consegue curar aquilo que a gente tem consciência. Se eu não tenho consciência sobre aquilo, isso só vai influenciar. Tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito. Na verdade, ele é um psiquiatra, que é o Jung, mas ele é muito importante na história da psicologia. Que ele fala assim, que enquanto o inconsciente não vier para a consciência, a gente vai chamar os acontecimentos da vida de destino. Ou seja, não existe destino. A maioria das decisões que a gente toma, as pessoas que a gente se relaciona, é influenciado pelos esses conteúdos inconscientes que a gente foi armazenando ao longo da nossa história, e isso vai guiando a gente. E aí, o que diferencia uma pessoa que constrói laços saudáveis da que constrói laços disfuncionais é que a que constrói laços saudáveis, ela já consegue perceber o que dentro da história dela faz com que ela se conecte com pessoas feridas. E ela cura isso nela para parar de se conectar com gente tão ferida. Eu também gosto muito dessa frase. E aí a gente já indo pro fechamento, né? Porque a nossa live ela tem duração de 30 minutos. Indo pro fechamento da live, se concentrando nessa pessoinha aqui que é você. Se você sente que é um momento de escuta mais profunda, Manu, tô precisando de uma escuta mais individualizada. Que você tá carregando muitas dores sozinha. Que você tá tentando sozinho, você não tá conseguindo. O processo terapêutico, ele é uma oportunidade incrível para isso, tá? Essa é a função da terapia. A terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho, o foco não é tornar você dependente de mim. Tudo que eu vou fazer, eu preciso da Manu. Tudo que eu vou fazer, eu preciso perguntar... Não. O foco da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que você se torne seu próprio terapeuta. Isso que eu fiz aqui com você, a gente chama de psicoeducação. É você ensinar como a mente funciona, como as emoções funcionam, para que a pessoa possa entender isso e ela mesma ser terapeuta dela nos momentos de adversidade da vida. Então, não é que meus pacientes, eles param de chorar, eles param de se importar com o que acontece na vida, ou que eles se tornam uma pessoas inabaláveis de autoestima blindada. Não. Eles são pessoas que sentem como qualquer outras pessoas. Só que eles sabem o que fazer com o que eles sentem. Eles sabem ser os próprios terapeutas deles. É isso que acontece. E aí você não precisa seguir nesse ciclo sozinha, tá? Eu tô aí disponível. Quando você sentir que é o momento, mas eu sinto que agora é meu momento, eu me sinto pronta emocionalmente e financeiramente para investir nesse processo mais profundo de cura emocional. Entra ali, tá? Mas a terapia comigo não é a única opção. A gente tem os grupos também. A gente tá agora com o Clube do Livro, inclusive tem encontro hoje à noite, a gente tá tendo o Clube do Livro sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse Clube do Livro chama Leituras que Curam. Então a gente vai ter até o final do ano aí no Clube do Livro alguns livros que são muito curativos, pra gente se aprofundar, tá? E aí eu aguardo vocês na próxima terça-feira, às 10h10, para outro tema profundo, tá bom? Quem sentiu que a live bateu muito forte, foi em áreas muito profundas, assista depois a gravação no YouTube, vai ficar disponível lá no link da bio. Tem várias outras possibilidades de lives lá, de temas profundos. Tem sobre diversos temas lá. Tem sobre rejeição, né? E aí a gente vai conversando. E eu sou muito grata por todas vocês que participaram hoje.
e por todas as trocas aqui, foi muito bom. Imagina, Felipe, eu que agradeço você estar aqui. Imagina, sou muito, muito grata. Eu também sou curada nesse processo de ensinar, sabe, de orientar, porque a gente aprende com a repetição, né? Enquanto eu repito pra vocês, isso ajuda muito no meu processo de cura emocional também. E a gente segue juntos aí, sendo um canal de cura recíprocos, né? Nessa troca juntas aí. E a parte mais triste pra mim é sempre de finalizar a live, porque a gente tá super conectado, super juntos aí. Mas aí vamos conversando e trocando mensagens e aguardo vocês na próxima terça, viu? Beijos e boa terça-feira pra vocês.